Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse é o segundo episódio da série sobre malteação. E essa série, pessoal, ela vai ter o apoio da Beer Max novamente. Quando o Juliano da Beer Max viu essa série, ele falou: cara, por que a gente não faz um equipamento para produção de malte automatizado? Então agora, em parceria com a Beer Max do Beer School, vai estar desenvolvendo um equipamento para produção de malte. E você vai poder fazer maltes especiais a partir de maltes base ou fazer o processo inteiro. Existem as duas possibilidades. E para comemorar isso, de novo, o Juliano está dando 10% de desconto nas compras à vista da Beer Max com o cupom BeerSchool10 até o final do ano. Quem quiser comprar um presente de Natal, já está aí a possibilidade. No vídeo de hoje a gente vai começar o básico da produção. Ver as técnicas básicas para a produção de todos os tipos de malte base e maltes especiais. Vamos lá? Para começar esse vídeo, então, eu vou recorrer à apresentação sobre maltes que eu faço. Sempre é mais legal fazer pessoalmente, porque a gente consegue entrar muito mais a fundo. Olhem para esse slide aqui. Esse é o processo básico de produção de todos os tipos de malte a partir de cevada. Claro, existem ainda processos intermediários, processos híbridos, mas aqui dá para ter uma noção bem geral do contexto de um todo. Então o malte, a produção do malte de cevada, ela começa com a umidificação do grão. Esse processo, eu não sei por que é chamado de maceração. Macerar para mim é amassar, o que vocês acham? O objetivo é iniciar a germinação do grão, igual que a gente faz na escola, fazia na escola, que era pegar os feijãozinhos e colocar num algodão umedecido. O que acontecia com o feijão? O feijão absorvia a água e começava a germinar. A gente faz exatamente a mesma coisa com o grão de cevada ou com qualquer outro grão que a gente queira maltear. O problema é que não pode ser um pouquinho, né? Porque a gente precisa de muito grão, então tem técnicas especiais para fazer isso daí. Esse processo é um processo aeróbio, então a gente não pode simplesmente enfiar o grão na água e afogar ele. Tem que ter, igual no feijão mesmo, tem que ter espaço para respirar e tem que manter a umidade alta. Quando a umidade chega em aproximadamente 40% a 50%, o grão ele começa a se desenvolver. Ele libera um hormônio, libera o ácido gibberelínico, e esse ácido induz a produção de uma série de enzimas. E é isso que a gente quer durante esse processo. A gente quer gerar principalmente alfa e beta amilase para degradar o amido em açúcar, mas a gente também quer gerar protease, a gente também quer gerar glucanase. A gente quer gerar as enzimas que fazem parte do processo completo de degradação. E nessas enzimas não estão só a alfa e a beta amilase. A protease é muito importante, a glucanase, porque como vocês lembram no vídeo passado, os amidos eles estão em bolinhas compostas por uma parede celular proteica e formada por glucanos. Então, nesse processo, cria-se essas enzimas, porque a planta ela vai usar o amido como fonte de energia para crescer. Então, nesse processo de germinação, que dura aí 2, 3, 4 dias, o grão ele vai gerar um monte de enzimas, só que a gente tem que parar com isso, porque se a gente deixar isso aí acontecer, ele vai gerar as enzimas, vai começar a consumir o amido, transformar em açúcar e consumir o açúcar para a planta se desenvolver. E a gente não quer que a planta se desenvolva, a gente quer que a planta tenha enzimas para a gente fazer o açúcar e a gente usar o açúcar, não ela. A gente já chegou num malte, na verdade. Não é um malte muito utilizado dentro da indústria cervejeira, mas é um malte utilizado ainda na indústria de destilaria, que é o malte verde. Malte verde basicamente é o malte cheio de enzima mesmo, até com muito mais enzima que os maltes que a gente utiliza, e isso tem bastante vantagem para a indústria de destilação, porque eles precisam de um processo de conversão rápido e um processo de conversão muito mais eficiente, porque eles querem álcool, eles não querem açúcar residual. Então, se eles tiverem muita enzima, eles vão conseguir conversões rápidas e muito altas. Não é muito usual usar esse malte para fazer cerveja. Eu, sinceramente, nunca vi aplicação, vi uma ou outra pessoa falando que já utilizou, mas o problema é que ele não tem um gosto muito bom. Para destilação, beleza, vai lá, evapora tudo, não vai ficar gosto residual. Mas ele tem um gosto bem gramídeo, um gosto bem verde. Existe um tipo de malte chamado wind malt, onde esse malte aqui, verde, ele fica exposto na noite durante o vento, para ele perder a umidade
e abaixar um pouco e aí sim aplicar na indústria de bebidas fermentadas, na indústria de cerveja. É muito raro, eu nunca usei e só conheço relatos de uma ou outra pessoa que usou também esse tipo de malte. Tem uns sites para vender. Esquece essa produção do malte verde, depois vamos continuar no processo para a produção do malte base. Terminou a germinação, tá ali a umidade bem alta do grão, você tem que diminuir essa umidade para parar a germinação e para armazenar sem ele degradar, né? Se tiver uma umidade alta, mesmo que parasse a atividade enzimática ali dentro, ele ia se degradar com o tempo muito rápido. Então esse processo é chamado de kilning, que é a secagem basicamente, e ele é feito de duas formas. Primeiro, quando começa, é numa temperatura bem baixa, mas num fluxo de ar muito alto, porque a enzima, quando ela está úmida, tem duas coisas que ela pode fazer. Então, se eu pegar o grão ali todo úmido, todo cheio de água e elevar a temperatura, a enzima vai agir dentro do grão, porque água, amido e amilase faz hidrólise do amido que vira açúcar. Talvez a gente não queira isso. E segundo, se a enzima está úmida e numa temperatura alta, ela degrada muito, muito mais fácil do que se ela estiver numa temperatura, numa umidade baixa e numa temperatura alta. Se ela estiver úmida, ela é mais sensível à degradação. Então, para a gente fazer o processo de secagem, a gente tem que deixar ela já menos úmida, o menos úmida possível, com temperatura baixa. Isso aí leva mais ou menos duas etapas, né? Uma etapa, então, de alto fluxo e baixa temperatura, depois uma etapa de alta temperatura, aí o fluxo não precisa ser tão alto assim também. Fez isso, chegou no seu malte base. A partir daí, a gente começa a fazer maltes especiais. Ou a partir do malte verde também se faz maltes especiais. Não se preocupem, eu vou fazer um passo a passo, uma rampa de como fazer umidades e temperaturas para você fazer o seu próprio malte. Ou você pode usar o próprio malte base para fazer os maltes especiais. Tem como fazer isso daí também. Então, a partir do malte base, dependendo da temperatura final de secagem dele, vai dar os 4 tipos de malte base mais usuais, que é o Pilsen, o Pale Ale, o Munich e o Viena. O Pilsen seria o mais básico do básico, onde a temperatura final de secagem é a temperatura mais baixa. Por isso ele é um malte que, em geral, retém mais enzimas ativas. Isso porque quanto mais baixa a temperatura, menos degrada. Por isso que o malte verde ainda tem mais enzima ainda. Só que depende de mais coisas, não depende só da temperatura final de secagem, depende também do processo de germinação. Você pode germinar direcionando para bastante enzima ou para pouca enzima. Aí, a partir desse malte base, se em vez de você parar numa temperatura 80 graus para um Pilsen, 90 graus para um Pale Ale, 100 para um Munich, tudo mais ou menos assim, bem aproximado, se você continuar elevando essa temperatura, você vai cada vez mais torrando o grão, até chegar na temperatura de 225, que é um pouquinho antes do grão virar carvão, onde a gente chega nos maltes mais torrados possíveis. Então, o que importa para nós é a temperatura final desse tipo de malte. E a gente pode pensar, começar a entender a formação do aroma, a formação do sabor, por meio do que ele é exatamente. Porque o que é um malte? Até aqui, esquece a parte úmida vai ser um novo universo assim. Na parte seca, o malte ele é um saco de farinha. Então é um saco de farinha que você vai aquecer, no caso do malte Pilsen, até 80 graus. Vai ser farinha ainda. No caso do malte Pale Ale, você vai aquecer um pouquinho mais, vai ser um pouquinho de farinha torrada. Aí você começa a entender. Se eu pego farinha e eu torro a farinha só um pouquinho, o que acontece? Começa a aparecer um pouco de, de pão. Um pouco de casca de pão, talvez, uma farinha mais torrada. E no final, se você eleva muito, muito a temperatura, acontece o que vai acontecendo com farinha mesmo. Pega um pouco de farinha, faz uma massa, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Ela vai ficar branquinha, vai ficar marrom claro, vai ficar marrom escuro, vai ficar preto. Todas essas têm sabores que são equivalentes aos sabores que o malte tem. Porque basicamente os maltes são farinhas torradas. A outra forma é pegar aqui no malte verde e não secar ele e mandar para fazer a torra úmida. Então, a primeira torra a gente fazia seco, essa segunda torra a gente faz essa torra úmida. Então, faz a mesma coisa, né? Faz a germinação, chega no malte verde, o malte verde tem 40% a 45% de umidade e ele vai para um tambor rotativo. A gente vai falar de tudo isso ainda, fiquem frios. Nesse tambor rotativo, o malteiro vai começar a elevar a temperatura do grão. Mas os caras perceberam uma coisa assim incrível. Em vez de você fazer igual o malte Pilsen, ir lá e torrar até 80 graus, malte Pale Ale, torrar até 90 graus, você para em 60. Você tem um grão cheio de amido, cheio de amilase, cheio de água a 60, 66 graus. O que acontece?
para por 1, 2, 3 horas aí. Acontece exatamente o que acontece dentro da nossa produção de cerveja, do nosso mash. O amido começa a virar açúcar dentro do grão. E o amido vira totalmente açúcar dentro do grão, vira só açúcar. Além dessa parada, né, você pode fazer qualquer parada que você faz dentro do mash, você pode fazer na produção dos grãos, a gente vai falar disso. Então, mas basicamente a gente faz um mash dentro de cada grão. Olha que loucura isso. E se a gente faz um mash dentro de cada grão e depois joga pra frente, começa a secar, começa a elevar a temperatura disso daí, aquele açúcar que está lá dentro, que não é mais amido, ele começa a caramelizar. E tem proteína lá dentro, então açúcar mais proteína, açúcar redutor mais aminoácido, na verdade, faz reação de Maillard. Faz uma série de reações de Maillard que são reações de formação de aroma e de cor. Então, quando esse açúcar vira caramelo lá dentro e esfria, ele vira um cristalzinho de caramelo. Então agora a gente tem um malte que lá dentro não tem mais amido, tem açúcar. Não precisa nem ir para o mash, porque já foi feito o mash dentro dele. Olha que legal, já pensaram nisso? Você está usando o malte caramelo, você não precisa usar ele no mash. Você pode jogar direto no finalzinho do mash que vai dar certo, porque você não precisa de conversão. Então a gente chegou no malte cristal. Eu tenho um slide aqui lindo. Só para complementar, fechar esse slide, fechar o vídeo de hoje, a partir da cevada a gente poderia torrar ela direto, porque se a torra for muito, muito intensa, a gente não tem mais enzima. Então existe a possibilidade de torrar ela direto e chegar no grão bem torradinho, equivalente aos maltes escuros lá do outro lado do slide. E além disso, a gente tem os maltes mais especiais, que são o acidificado ou defumado, que apesar de a gente fazer a partir dos maltes básicos, poderiam ser feitos a partir de qualquer um desses maltes verdes que estão aqui, embora alguns possam nem fazer sentido, mas não tem problema, são etapas a mais que a gente faz, geralmente feita com malte base. Malte acidificado, hoje se asperge ácido lático em cima. Antigamente era feita uma etapa durante a germinação de afogar o grão, que as bactérias láticas começam a produzir ácido lático. A gente vai falar também no próximo vídeo. E defumado você deixa em cima de fumaça, basicamente isso daí. Então olhem que interessante essa foto. O primeiro malte é um malte Pilsen. Vocês podem ver, é só um saco de farinha, não tem mais nada. Desce ali para o malte B. É um malte Munique. É uma farinha torrada, dá pra ver nitidamente que ela é torrada. Parece uma casca de pão na extremidade, onde ele pega mais calor. Esse tipo de malte ele vai dar características da casca do pão francês, por exemplo, um pão que é pouquinho torrado, né? O malte C é um malte cristal ou um malte caramelo. Pode ver que não tem farinha dentro dele, tem açúcar caramelizado. Ele vai dar características de açúcar caramelizado, características de reação de Maillard. E por fim a gente tem um malte que é um malte, se eu não me engano, um carafa, que basicamente é um carvão. Então ele vai dar características disso, tostado, café, nozes, ou de coisas que a gente come tostado em geral. Então, no próximo vídeo a gente vai ver como fazer um malte base. Espero que vocês estejam gostando dessa série, espero que vocês estejam acompanhando. Por favor, eu peço de verdade, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, que vai ser uma coisa foda, vai ser uma coisa legal, tentar expandir essa consciência sobre malte. Ativem o sininho, deem seu like, chamem seus amigos para curtir o Brew School e até o próximo vídeo.